Rapaz, você já teve aquela sensação de que sua vida espiritual está travada e não sabe explicar o porquê? Parece que toda vez que você quer crescer em Deus, algo acontece para te desanimar, te distrair ou te afastar? Talvez você nem tenha percebido ainda, mas existe uma batalha invisível acontecendo agora mesmo. E aqui vai um choque de realidade. O ataque espiritual mais perigoso não é aquele que a gente vê chegando, é aquele que já está acontecendo e a gente nem notou. Hoje vamos desvendar um dos ataques mais sorrateiros da Bíblia. Um ataque que veio contra dois discípulos muito próximos de Jesus. Um caiu de vez, o outro quase foi destruído, mas Jesus interveio. E o que aconteceu com eles pode estar acontecendo com você agora. O que você vai descobrir nesse episódio? Como Satanás age para destruir a fé. Quais são as táticas dele para te enfraquecer sem que você perceba? E acima de tudo, como vencer essa batalha? Olá, paz! Eu sou o Dinho e hoje, 17 de março de 2025, estamos no episódio 76 do Acesso 365. O nosso compromisso aqui é te ajudar a enxergar o plano de Deus na sua vida, capítulo por capítulo, dia após dia. A guerra é real, mas a vitória já foi conquistada. Agora, a questão é, você está lutando do jeito certo ou está sendo enganado? Então bora mergulhar nessa batalha invisível e entender o que Deus tem para nos revelar hoje. Agora que entendemos que existe um ataque invisível em andamento, a grande questão é, como ele acontece na prática? Será que a Bíblia nos dá exemplos concretos disso? A resposta é sim. E os capítulos de hoje, Lucas 22 e Números 7, mostram dois cenários opostos dessa batalha. Em Lucas 22, vemos o ataque contra Judas e Pedro. Olha só o que acontece nesse capítulo. Temos dois discípulos muito próximos de Jesus. Dois homens que viveram ao lado do mestre, ouviram seus ensinamentos, viram milagres, experimentaram o poder de Deus de perto. Mas mesmo assim, foram alvos de ataques espirituais diretos. O que aconteceu com eles? Judas, Satanás entrou nele. A traição não foi apenas um erro humano. Antes de qualquer ação externa, houve uma ação espiritual nos bastidores. Pedro, Satanás pediu para peneirá-lo. Ele não percebeu que estava sob ataque, mas Jesus sabia e intercedeu por ele antes mesmo da queda. Agora, o que isso nos ensina sobre a batalha espiritual? O diabo não obriga ninguém, mas planta sugestões. Ele não pegou Judas à força, mas se aproveitou do que já estava no coração dele, sua cobiça, sua frustração, seu amor pelo dinheiro. Ele age na mente e nas emoções para levar à destruição. Judas cedeu ao ataque, enquanto Pedro quase caiu para nunca mais se levantar. Mas algo fez toda a diferença. Nosso maior erro é subestimar a batalha espiritual. Pedro achou que jamais negaria Jesus. Estava confiante demais em si mesmo. Satanás usou exatamente essa confiança para fazê-lo cair. Em Números 7, lemos sobre a entrega ao Senhor. Agora, se olharmos para o Antigo Testamento, encontramos um cenário completamente diferente. Enquanto Lucas 22 nos mostra traição e rejeição, Números 7 nos apresenta entrega e adoração. Aqui, os líderes de Israel trazem ofertas voluntárias ao Senhor, consagrando tudo a Ele. É um contraste gritante. Em Lucas 22, Judas entrega Jesus ao inimigo. Em Números 7, o povo entrega ofertas a Deus. O que isso nos ensina? No fundo, todos nós entregamos algo. A questão é, estamos entregando a Deus ou ao inimigo? O mais incrível é que esse capítulo termina de um jeito poderoso. Números 7:89 diz que Moisés entrava na tenda da congregação e Deus falava com ele diretamente. Ou seja, a adoração verdadeira gera intimidade com Deus. Mas será que no lugar de ouvir a Deus você está dando ouvidos a Satanás? Aqui está o grande contraste. Judas abriu espaço para Satanás, distanciamento de Deus, ruína. Pedro quase caiu, mas Jesus intercedeu por ele. Arrependimento, restauração. O povo de Israel ofertou ao Senhor entrega, comunhão com Deus. Agora, olha só essa verdade. A batalha espiritual não é só sobre ataques e resistências. No fundo,
ela é sobre o que governará o nosso coração. Percebe como a Bíblia inteira nos alerta sobre essa guerra invisível? Desde o Antigo até o Novo Testamento, Deus nos ensina a estar preparados. Judas e Pedro foram atacados, mas um foi destruído e o outro restaurado. O que fez a diferença? A resposta deles à batalha. E agora, chegamos a uma parte muito importante. Como Satanás age na prática e como podemos resistir? Vamos aprofundar isso agora. Já vimos como Judas e Pedro enfrentaram a batalha espiritual, mas agora vem a pergunta essencial: como Satanás age na prática? Muita gente espera ataques visíveis, mas o inimigo trabalha de forma sutil. Ele não chega com um cartaz dizendo: "Oi, estou te atacando". Ele age nos bastidores, plantando sementes no coração, manipulando circunstâncias e influenciando emoções. E a Bíblia nos mostra exatamente como ele faz isso. Vamos entender suas táticas e como identificar um ataque espiritual. O império das trevas é organizado. Jesus revelou que Satanás tem um império estruturado, com hierarquias e estratégias bem definidas. Mateus 12, 24 e 26, Efésios 6, 12. Ele não age sozinho, possui uma equipe de anjos caídos que espalham engano e destruição. Mateus 25, 41, Apocalipse 12, 3 a 4. E mais, Satanás planeja seus ataques. Ele não age no improviso, mas trabalha com persistência e táticas adaptáveis. 2 aos Coríntios 2:11, Lucas 4:13. Ele ataca onde há brecha. Judas abriu a porta para Satanás. O diabo apenas usou o que já estava no coração dele: cobiça, frustração e orgulho. O mesmo acontece conosco. Se damos espaço para pecados não confessados, o inimigo aproveita. Lembra de Efésios 4:27. E não deem lugar ao diabo. Ele age nos bastidores. Pedro estava confiante demais e não percebeu que era alvo de um plano maligno. Assim como ele, muitos estão sob ataque e nem se dão conta. Ele usa ciladas sutis, como fez com Eva no Éden, distorce a verdade para enganar. Ele não diz: "Pare de servir a Deus", mas sussurra: "Será que Deus realmente se importa com você?" Ele não diz: "Deixe de orar", mas faz você pensar: "Não adianta mais orar, Deus não está ouvindo". Ele ataca no momento certo. Pedro foi pego despreparado porque se achava inabalável. O inimigo ataca quando estamos vulneráveis, cansados, sobrecarregados ou emocionalmente abalados. Meu amigo, minha amiga, ele adapta sua estratégia a cada pessoa. Com Judas, usou dinheiro e ambição. Com Pedro, usou medo e pressão social. Najam com Jesus, tentou desviá-lo do propósito. No desejo, a estratégia dele sempre se adapta a cada um. Outras formas de atuação do inimigo: falsos irmãos e falsos líderes. Ele planta engano até dentro da igreja. Li Mateus 13, 38, 39, 2 aos Coríntios 11 e 15. Distorção da verdade. Leva as pessoas a mentir e cair em armadilhas. Atos 5, 3. Traição e deslealdade. Trabalha no coração de quem cede à má conduta. João 13, 2. Tentação e impureza. Busca desviar os cristãos da santidade. 1 aos Coríntios 7, 5. 2 aos Coríntios 11, 2, 3. Orgulho e rebeldia. Infla o ego e leva à queda. 1 Timóteo 3, 6, 7. Falsa doutrina e apostasia. Engana com heresias. 1 Timóteo 4:1. Ira e divisão. Usa conflitos para afastar irmãos e abrir brechas espirituais. Efésios 4, 26, 27. Aprisionamento mental. Mantém pessoas cativas no erro. 2 Timóteo 2, 24, 26. Como identificar um ataque espiritual? Se liga em alguns sinais de alerta? Mudança repentina na sua disposição espiritual? Se sua fome por Deus sumiu sem explicação, pode ser um ataque. Dúvidas e pensamentos distorcidos sobre Deus. O inimigo sempre questiona a verdade, como fez no Éden, afastamento da fé e da comunhão. Judas saiu sozinho antes de trair Jesus. Pedro seguiu de longe antes de negá-lo. O ataque começa com pequenos afastamentos da fé e da comunhão. Como Satanás ataca cristãos e não cristãos? Para os não convertidos, ele os mantém cegos para o evangelho. 2 aos Coríntios 4:4.
Para os cristãos, planta ciladas para afastá-los da fé. Efésios 6:11. Ou seja, ninguém está fora do radar dele. Qual a conexão com a nossa vida hoje? Agora, pare e pense. Quantas vezes você já teve pensamentos como esses? Será que Deus ainda se importa comigo? Por que parece que Deus está distante? Ou ainda, eu não vejo problema nesse pecado, acho que Deus entende. Percebe como essas ideias podem ser ataques diretos contra a sua fé? O inimigo não quer só te fazer cair, ele quer que você pare de lutar. Agora eu quero te perguntar algo importante. Você já notou essas armadilhas na sua vida? Existe alguma área onde você pode estar sendo enganado? Será que o inimigo já plantou algo no seu coração sem que você percebesse? E agora? Como vencer essa guerra e resistir às ciladas do maligno? É isso que vamos descobrir. Se Satanás tem um plano para nos derrubar, Jesus tem um propósito para nos restaurar. E é aqui que tudo se define. Judas e Pedro foram atacados, ambos caíram, mas os desfechos foram completamente diferentes. Por quê? Porque no fim das contas, o ataque não determina o seu destino, sua resposta sim. E essa resposta começa na oração. Quando olhamos para Pedro versus Judas, enxergamos o papel da oração. Pedro e Judas cometeram erros gravíssimos. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas antes mesmo que essas falhas acontecessem, algo já havia sido decidido nos bastidores. Satanás pediu Pedro para peneirá-lo como trigo. Lucas 22:31. Isso não te assusta? O diabo queria acabar com Pedro, mas Jesus declarou algo poderoso. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22:32. Isso significa que a intercessão de Jesus foi o diferencial na vida de Pedro. O que salvou Pedro de um final trágico não foi sua força de vontade, mas a oração de Jesus. Isso nos ensina algo fundamental. Quando você está sob ataque, a maior arma não é simplesmente tentar ser mais forte ou mais firme, mas estar cercado de oração. Agora olhe para Judas. Jesus o amava, mas Judas não permaneceu na presença dele. Ele se isolou, deu espaço para a voz do inimigo e quando caiu, não correu para Deus, correu para o desespero. Esse foi o erro fatal. O ataque de Satanás não é o fim da história. Sua resposta é que define seu futuro. E o que falar da intimidade de Moisés com Deus? Número 789. Aqui encontramos um contraste incrível. Enquanto em Lucas 22 temos traição e negação, em número 7 vemos um relacionamento profundo com Deus. O texto diz que Moisés ouviu a voz de Deus na tenda da congregação. Isso nos lembra que o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que tem vida de oração, que se conecta com Deus, que se alimenta dele. Se Pedro tivesse orado antes, teria sido mais forte na hora da provação. Se Judas tivesse se arrependido, em oração, teria encontrado misericórdia. Mas quem escolhe se aproximar de Deus nunca será abandonado. Reflita comigo, se você caiu, para onde está correndo agora? Para a culpa ou para a cruz? Para o desespero ou para a presença de Deus? Agora olhe para a sua vida. Existe alguma área onde você tem negado Jesus? Tem alguma brecha que Satanás pode estar usando para te peneirar? Você tem se aproximado mais da presença de Deus ou tem se afastado como Judas? A oração pode te proteger antes da queda, mas se você já caiu, a oração pode te levantar. Como reagir ao ataque espiritual? Não subestime a luta. Pedro achou que nunca negaria Jesus, mas caiu. Cuidado com o excesso de confiança. Cubra sua vida de oração. Jesus intercedeu por Pedro. Quem está te cobrindo em oração? Você tem intercedido por alguém? Se cair, levante-se. Pedro chorou, mas depois foi restaurado e se tornou um líder. Você pode ser restaurado também. Meu amigo, minha amiga, o inimigo quer que você acredite que não tem mais jeito. Mas Jesus intercede por você, como intercedeu por Pedro. Essa é a verdade que muda tudo. O diabo quer te peneirar, mas Jesus quer te restaurar. De que lado você vai ficar? Se você está em guerra, precisa saber como lutar certo. Porque nossa vitória já foi conquistada, mas a batalha continua. Agora,
Vamos falar sobre a resposta definitiva para toda essa guerra espiritual: o Evangelho. Agora que entendemos a gravidade da batalha espiritual e como Satanás opera, chegou o momento de olharmos para o lado certo da história, o lado da vitória. Porque sim, a guerra é real, mas o fim já foi decretado. Jesus venceu. A cruz não foi apenas um sacrifício, foi uma declaração de guerra contra o reino das trevas. Desde o começo, Deus já havia anunciado essa vitória. Gênesis 3,15 diz que a descendência da mulher feriria a cabeça da serpente, ou seja, Jesus esmagaria o poder do maligno. Mas veja, essa vitória já foi conquistada, mas a batalha continua. E por isso, precisamos entender nossa posição em Cristo. Em Cristo somos guardados, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno, segundo aos Tessalonicenses 3,3. Somos um povo diferente, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 e 10. Fomos libertos do governo das trevas, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Sabe o que isso significa? Que se você está em Cristo, o inimigo não tem poder sobre você. Ele pode tentar oprimir, atacar, enganar, mas ele não pode vencer alguém que está firme no Senhor, e os próprios demônios sabem disso. Tiago 2,19 diz que os demônios creem e tremem. Eles conhecem o poder de Deus. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, um homem possuído gritou apavorado: "Que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Aaron Margos, o 24. Os demônios sabem quem é Jesus. Eles sabem que ele tem toda a autoridade. E sabe o que é ainda mais impactante? Eles sabem que o fim deles já foi decretado. Quando Jesus se encontrou com aqueles 2 homens endemoniados em Mateus 8, os próprios demônios perguntaram: "Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Eles sabem que um dia serão destruídos completamente, e foi na cruz que Jesus decretou a derrota final de Satanás. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Colossenses 2:13 e 15. Na cruz, Jesus não apenas pagou o preço do nosso pecado, mas humilhou o império das trevas, e a autoridade dele não começou na cruz. Em Lucas 10, quando os discípulos voltaram alegres dizendo: "Senhor, até os demônios se nos sujeitam pelo teu nome", Jesus respondeu: "Eu via Satanás como raio cair do céu." Lucas 10:18. Jesus tem todo o poder sobre as trevas. E a boa notícia: esse poder foi compartilhado conosco. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Se você está em Cristo, você está do lado da vitória. Mas atenção, isso não significa que a batalha acabou para nós. Paulo deixa claro que o diabo ainda tenta nos deter, 1 aos Tessalonicenses 2:18, e que ele continuará atacando até o fim. Mas olha o que a Bíblia promete: "E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés." Romanos 16:20. O fim de Satanás já está determinado, ele será esmagado. E enquanto esse dia não chega, somos chamados a resistir. A batalha continua, mas a vitória já foi declarada. E aí, você já tomou posse dessa vitória? Se você está em Cristo, não há o que temer. Se sua fé está abalada, corra para Ele. Se você sente que tem sido alvo de ataques, corra para Ele, porque no nome de Jesus há poder, há vitória e há segurança. Agora que entendemos a batalha espiritual e como o inimigo age,
Precisamos saber como reagir na prática, porque a verdade é essa: de nada adianta saber que há uma guerra se você não souber lutar. Talvez você tenha percebido que algumas áreas da sua vida estão sob ataque. Talvez tenha notado padrões repetitivos de fraqueza espiritual, desânimo ou distrações que afastam você da presença de Deus. Mas a boa notícia é que o inimigo não tem a palavra final. O Senhor já nos deu todas as armas para resistir e vencer essa batalha. Então, como podemos resistir ao inimigo e permanecer firmes? Vamos direto ao ponto com 3 passos essenciais. Primeiro passo: consciência. Entenda que há uma guerra espiritual acontecendo. A primeira coisa que o inimigo quer é que você subestime essa batalha. Ele quer que você acredite que é só cansaço, que é só uma fase ruim, que é só falta de tempo. Mas a palavra de Deus diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Se você ignorar a guerra, já está perdendo. Então abra os olhos, perceba os padrões espirituais ao seu redor. Se algo tem te afastado de Deus constantemente, se sua paixão pela oração esfriou, se sua mente está cheia de dúvidas e ansiedades, não é coincidência. Você precisa estar consciente da batalha para lutar contra ela. Segundo passo: comportamento. Permaneça firme, vigilante e alinhado com a palavra. Saber que há uma guerra não é suficiente. Você precisa se posicionar, e isso significa vigilância e obediência. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus 26:41. Pedro nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao redor rugindo como um leão, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5:8. Ou seja, não brinque com o perigo. Se você sabe que algo pode te afastar de Deus, se afaste primeiro. Se uma situação está abrindo portas para o inimigo agir, corte pela raiz. Não se coloque em lugares onde sua fé será comprometida. Terceiro passo: combate. Use as armas certas: oração, palavra de Deus e fé. O inimigo não pode ser vencido com força de vontade, nem com estratégias humanas. A Bíblia nos ensina quais são as armas que realmente funcionam. Palavra de Deus é a sua espada na batalha. Efésios 6:17. A oração é seu escudo de proteção. Mateus 26:41. A fé é o que apaga os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Se você quer resistir ao inimigo, precisa se encher da palavra, se manter em oração constante e fortalecer sua fé todos os dias, porque um cristão cheio do Espírito Santo é inabalável. Oh, glória! Agora me diz, você está preparado para essa batalha? Onde você precisa se fortalecer? Qual desses passos você precisa aplicar hoje? Quero te deixar um desafio prático. Durante essa semana, comece o seu dia declarando: Senhor, me fortalece para vencer toda a armadilha do inimigo. E depois, volte aqui para compartilhar o que Deus fez na sua vida. Agora que o inimigo foi desmascarado e sabemos como resistir, chegou a hora da decisão. De que lado você está? Você está disposto a se entregar completamente a Cristo e viver na vitória que Ele já conquistou para você? Essa é a pergunta que precisa ser respondida agora! A guerra é real, mas a maior batalha não acontece ao nosso redor. Acontece dentro de nós. Se tem algo que o inimigo mais deseja, é manter as pessoas longe da verdade. Ele pode usar dúvidas, distrações, pecado, orgulho, medo, mas tudo isso tem um único objetivo: impedir que você entregue sua vida completamente a Cristo. Agora você já entendeu como Satanás age, quais são suas estratégias e como resistir. Mas existe uma pergunta que precisa ser respondida agora: de quem você realmente é? Porque no final das contas, não existe território neutro. A Bíblia deixa claro o estado real da humanidade. Todos nós estávamos separados de Deus por causa do pecado. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
O pecado nos afastou de Deus e não importa o quanto tentemos ser boas pessoas, nenhuma obra nossa pode nos reconectar com Ele. Nenhuma religião, nenhum esforço próprio pode mudar isso. A condenação é real e todo ser humano precisa de um Salvador, mas a boa notícia é que Deus já providenciou o resgate. Cristo é a única solução. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e na cruz ele venceu o império das trevas. Ele não apenas pagou o preço do nosso pecado, ele nos libertou do poder do inimigo. Ele ressuscitou, garantindo que a morte não tenha a palavra final. Mas a salvação exige uma resposta. A cruz está diante de nós, mas ninguém pode decidir por você. Ou você se entrega completamente a Cristo, ou permanece preso ao império das trevas. Não há meio termo. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdadeira conversão não é apenas acreditar em Jesus de forma superficial. Envolve arrependimento genuíno, envolve submissão a Cristo como Senhor, envolve um novo nascimento, uma transformação completa. Hoje é o dia da decisão. Se você sente que Deus está falando ao seu coração, se você percebe que precisa parar de viver uma vida dividida, se você quer experimentar a verdadeira liberdade e vitória sobre o mal, chegou a hora de entregar sua vida a Cristo. E eu preciso te fazer um convite urgente. Se você tem andado longe de Deus, hoje é o dia de voltar. Se sua vida está distante de Cristo, hoje é o dia de se entregar completamente a Ele. Se você deseja essa transformação, repita essa oração com fé. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que sem Ti estou perdido. Mas hoje eu me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida completamente a Ti. Eu creio que Tu morreste por mim e ressuscitaste para me dar uma nova vida. Jesus, seja o meu Senhor e Salvador. A partir de hoje, eu quero viver para Ti. Obrigado pelo Teu perdão, pela Tua graça e pela Tua vitória sobre o mal. Amém! Se você fez essa oração com sinceridade, saiba que você agora pertence a Cristo. Mas lembre-se, a jornada cristã não é para ser vivida sozinho. Busque uma igreja comprometida com a palavra. Cerque-se de irmãos na fé. Entre em contato com o Você Tem Acesso para receber apoio e discipulado. O GA está à disposição para falar com você por nosso Instagram e e-mail que ele deixou na descrição do vídeo e no comentário fixado. Agora que você entendeu tudo isso, o que vem a seguir? Como continuar firme? Vamos ver o que fazer a partir de hoje para viver essa nova vida com Cristo e permanecer na vitória. A guerra espiritual é real, mas a nossa vitória já foi garantida em Cristo. Até o fim dessa vida, a batalha nunca para. Mas a grande verdade é, se você permanecer firme em Cristo, o inimigo não terá poder sobre sua vida. Hoje você entendeu que existe um império das trevas, estratégias de ataque e formas como o inimigo tenta te afastar da fé. Mas também descobriu que em Jesus há poder, libertação e autoridade sobre toda a obra do mal. Agora, a questão é, o que você vai fazer com tudo o que aprendeu? Você não precisa viver derrotado. Em Cristo você já tem a vitória. O inimigo não pode destruir aqueles que estão firmados na palavra, mas a batalha continua e permanecer vigilante é essencial. Então, aqui está o desafio. Permaneça firme, mantenha sua fé fortalecida, não dê espaço para as ciladas do inimigo. Viva uma vida de oração e santidade. Busque comunhão com a igreja e irmãos na fé. Agora é a sua vez. Vamos interagir. Comente aqui. Qual foi o maior aprendizado deste episódio? Deus falou com você de alguma forma.
Escreva nos comentários, deixe seu pedido de oração. Eu e muitas pessoas que acompanham o Acesso 365 vamos orar por você. Compartilhe esse episódio. Envie para alguém que precisa dessa mensagem. Hoje, se esse episódio falou ao seu coração, então você precisa assistir a este outro vídeo, o Beijo da Traição, que vai aparecer na tela e também na descrição, para aprofundar sua compreensão sobre as sutilezas do ataque espiritual, especialmente no que diz respeito à traição e ao engano, e entenda como gestos de proximidade podem ser usados de forma destrutiva e nos afastar de Cristo. Confira e, claro, antes de encerrar, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso. E hoje é segunda-feira, então, uma ótima semana para você. Nos vemos no próximo episódio, se o Senhor permitir.